pecado fazer tatuagem, usar piercing ou homem usar brinco? Se o ato em si é pecado, não. Biblicamente não. Alguns religiosos, para argumentar que os cristãos não podem fazer tatuagem, usar brinco, ou colocar um piercing, utilizam alguns textos. Vamos dar uma olhada neles. Levíticos capítulo 19, versículo 28. Diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Esse texto está falando que fazer marcas e tatuagens no seu corpo está relacionado ao culto aos mortos. Mas como nem toda tatuagem está ligada a uma homenagem a defuntos, não dá para generalizar. Mas o ponto crucial aqui é o versículo anterior. Se você dá uma olhada no versículo 27, está dizendo o seguinte: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Espera aí, então como cristão devemos seguir um versículo e ignorar outro que está imediatamente atrás? Paulo explica isso em Gálatas capítulo 5, versículo 3, que aquele que cumpre uma parte da lei se obriga a toda ela. Ou seja, ou abraça todo o pacote da lei, ou reconhece que somos chamados pela graça. E essa graça não implica na ausência de responsabilidades, mas sim de uma consciência transformada. Outro argumento utilizado é o de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos ler? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Pessoas utilizam esse texto para dizer que não podemos profanar o templo do Espírito Santo. Mas se você fazer uma interpretação contextual desse texto, você vai perceber que Paulo está falando sobre o pecado de imoralidade sexual. E sobre isso, ele até ensina no versículo anterior, dizendo o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, não dá para utilizar esses argumentos para proibir tatuagem, piercing ou brinco. Mas espera aí, e se mudássemos a pergunta para, por exemplo, pastor, estou querendo fazer uma tatuagem, colocar um piercing ou homem usar um brinco. O que o senhor me aconselha a respeito disso? A resposta minha e da igreja é o seguinte: não faça. Por quê? Por 3 motivos, e muito simples. Primeiro, a questão física. 3 a cada 5 pessoas que fazem tatuagem se arrependem nos 2 primeiros anos. E tatuagem não sai. Por mais avançadas que sejam hoje as técnicas dermatológicas e os meios para poder apagar, não sai. Ficam cicatrizes, ficam marcas e até bem bizarras em alguns casos. E o pior, custa até 10 vezes mais caro do que fazer uma tatuagem. Nem todo mundo consegue. Segundo, é a questão social. Se você pesquisar a respeito de tatuagem, você vai perceber que a origem dela sempre está ligada a alguma questão cultural, algum tipo de movimento ou grupos. E na maioria das vezes, grupos e movimentos não bem vistos pela sociedade. E por mais liberal que seja hoje a nossa sociedade brasileira, ainda existem muitos paradigmas e preconceitos. Ou seja, você vai ter muitos problemas porque existem políticas administrativas de empresas ou de até profissões que restringem ou limitam a influência de quem possui ou que tem marcas, quem tem tatuagens ou uso de piercing. E finalmente, o terceiro e último argumento é a questão espiritual. Normalmente as pessoas que fazem tatuagem ou colocam piercing, elas estão sendo motivadas por algum impulso emocional. Por exemplo, o cara que quer fazer uma declaração de amor para sua amada e tatua o nome dela, ou o jovem ou o adolescente que está rebelde, que está querendo gritar para o mundo que ninguém manda nele, querendo mostrar para os pais que ele é dono da sua própria vida, utiliza a tatuagem para poder dizer isso. Ou até pessoas com baixa autoestima, querendo melhorar sua aparência, querendo ser mais descolado, querer se inserir em algum grupo, fazem da tatuagem um meio para isso. Mas a Bíblia fala a respeito desse tipo de pessoa. São pessoas que vivem na carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia fala sobre isso. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Como filhos de Deus, todas as nossas atitudes são relevantes. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, nós devemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é o propósito dessa minha atitude? É glorificar a Deus? Porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Mas pastor, eu estou querendo fazer uma tatuagem para homenagear Jesus, para louvar a Deus, eu quero tatuar Jesus eu te amo. Enfim, um versículo bíblico. Meu amigo,
Não é esse tipo de adoração que Deus está procurando. No Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. É esse tipo de adoração que Deus quer, e não uma tatuagem. Como cristão, nós exercemos influência sobre as pessoas. Por isso devemos fazer outro tipo de pergunta. Por exemplo, de que maneira as pessoas da minha igreja vão analisar isso ou vão ver isso que eu estou fazendo? No capítulo 14 de Romanos, Paulo responde uma questão parecida com essa da tatuagem, mas no caso era relacionado a algum tipo de comida. Se você ler lá, você vai conseguir entender bem o que eu estou falando. O mais importante daquele capítulo é que Paulo deixa claro que não se trata do ato em si, mas sim como as nossas atitudes refletem no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 7, que nós não vivemos para nós mesmos. Esse tipo de pensamento é que deve reger a vida do cristão em sociedade, em comunidade. Nós tivemos um exemplo aqui na igreja alguns anos atrás, que alguns jovens homens estavam querendo colocar brinco. Imediatamente alguns adolescentes, algumas crianças queriam também colocar. Os seus pais não gostaram, não queriam que os seus filhos colocassem, mas isso estava influenciando aqueles adolescentes, aquelas crianças a fazerem. Por amor à igreja e aos pais, os jovens deixaram de lado a ideia de colocar brinco. Esse tipo de atitude que nós devemos ter. Ou seja, sobre tatuagem, piercing e o homem colocar brinco, é lícito, mas talvez não convém e não edifica. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam.